Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor a todos os nossos alunos que estão conosco estudando a palavra de Deus, fazendo aí este treinamento a longa distância. Estamos aprendendo acerca de libertação, de cativeiro espiritual. E eu em Cristo desejo que este estudo do dia de hoje, sábado, possa ser muito enriquecedor para a sua vida. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, fico feliz que você tenha optado por conhecer mais da palavra de Deus. Quinta-feira, nossa lição foi sobre o que é cativeiro espiritual. Hoje, sábado, nós vamos aprender até onde vai, a ação demoníaca na vida dos cristãos. Eu quero orar com você, fecha teus olhos, mas espero que você já tenha aí ao seu lado Bíblia, caderno e caneta, porque nossa aula nós anotamos muito. Fecha teus olhos, Senhor. Obrigada mais uma vez pela doce oportunidade de conhecer muito mais desse reino que não é somente invisível, mas ele é real. Obrigada por nos preparar para grandes embates, por nos fazer conhecer quem somos e nos trazer à luz a maneira em que nós estamos vivendo nestes tempos e também diante de Ti. Quantas não são as prisões, quantos não são, Senhor amados, as dificuldades, as dúvidas, os dilemas, e tudo isso, meu Senhor amado, tem relação ao nosso corpo, tem relação com a alma e é relacionado também com o nosso espírito. Que o Teu Espírito Santo possa, nesta hora, nos ajudar pelos mistérios da Sua palavra, a aconselharmos uns aos outros. No nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus. Antes de iniciar a lição de hoje, eu lhe pergunto, você teve a oportunidade de estudar ou repassar o estudo da quinta-feira, o nosso primeiro estudo? Eu espero que sim. Nós sempre compartilhamos referências bíblicas e dois de meus alunos, assim que eu estou apaixonada, pela disposição, pelo interesse e pelo envolvimento, que é a nossa irmã pastora Letícia e o nosso irmão Evandro, que eles estão, até a irmã Letícia me enviou fotos das referências e que estão estudando e investigando a profundo. Parabéns a cada um de vocês e que vocês que estão iniciando conosco hoje possam voltar lá na aula da quinta-feira e buscar se colocar em dia para que tenham um bom entendimento e um bom avanço das próximas lições. Hoje, livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo 27. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Você vai escrever aí, lição 2, até onde vai a ação demoníaca em cristãos. Desfocou aí. Você pode anotar? Estudo 2 ou lição 2. Até onde vai a ação demoníaca em cristãos. Amém? Escreveu? Ok. Aí você vai colocar embaixo o nosso texto-chave, Efésios 4, 27. Amém? Enquanto você termina de anotar, deixe-me lhe dizer qual o objetivo desse nosso estudo. Amém? Porque nesse estudo, a nossa discussão, ela será de refletirmos sobre toda essa ação sobre toda essa ação satânica que nós vemos dentro da igreja, que nós vemos na vida de cristãos, infelizmente, e até onde é que eles podem tocar na vida de um cristão, de um servo do Senhor. Vamos também conhecer o que é que a Bíblia, ela nos ensina acerca disso, desta ação demoníaca na vida de cristãos, e o que é que os conselheiros envolvidos nesse ministério da libertação, eles dizem a respeito disso. E eu já começo lhe fazendo uma pergunta. É possível ser
templo do Espírito Santo de Deus e ainda termos dentro de nós sujeiras. É isso que eu estou perguntando mesmo. É possível ser templo do Espírito Santo e termos sujeiras e demônios operando no interior da nossa casa física, da nossa casa espiritual? Então vamos lá, Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. O próprio versículo já me traz alguma margem de resposta enquanto a pergunta que eu fiz: é possível 2 senhores habitar dentro de uma casa e governar dentro de um mesmo palácio? A Bíblia está nos dizendo para não dar lugar. Então, será que essa ação demoníaca não começa por aí? Quando mesmo sendo filhos de Deus, eu dou lugar ao diabo? A palavra do Senhor, anote essa referência, 1 Tessalonicenses, grandão, né? 2 S's e C de cebola. 1 Tessalonicenses e termina com S. Amém? Capítulo de número 5, versículo 23. A palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia, ela estabelece que nós somos feitos, constituídos de espírito, alma e corpo. Você vai conhecer hoje o que é o espírito, qual a função do espírito, onde está a alma, qual a sua função, e o corpo é esse aqui, o templo, né? O seu corpo, sua vida, a minha, diante de Deus. Então, você, se for pesquisar no dicionário bíblico, e for trazer definições desse termo, você vai poder conversar até inclusive com os seus líderes, os pastores da sua igreja, que queiram dar a sua opinião. Você vai poder manifestar a eles que no dicionário, espírito é a dimensão por intermédio do qual nós nos comunicamos com Deus. Então, espírito, eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno, espírito igual a dimensão, amém? Que se comunica com Deus. Quando você ora, quem está comunicando com Deus é o seu espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que aquele que queira adorá-lo, que queira se comunicar com ele, faça em espírito e em verdade. Amém? Então, escreva: espírito é igual à dimensão por intermédio no qual nós nos comunicamos com Deus e também, por favor, anote isso, e também com o próprio mundo espiritual. Então, anote a referência para mim aí, abra parênteses, João, é o Evangelho, João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Amém? Você aprendeu então aqui o que é espírito. Mas eu disse que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Vamos então conhecer a alma. Coloque aí, escreva no seu caderno, alma igual. O que é a alma? Eu quero que você anote. Alma é intelecto. Alma é intelecto, ok? Então, você vai abrir parênteses. Você não escreveu alma igual intelecto? Na frente de intelecto, abra parênteses e escreva parte que
pensa. Escreva, parte que pensa, raciocina, raciocina, vírgula, calcula, ok? Aí você vai colocar um ponto e vai escrever assim, emoções. Eu tô falando da alma, eu disse que alma é intelecto. Agora eu estou te dizendo que alma também são emoções. Então coloque emoções, abra parênteses e escreva sentimento. Alma é sentimento. Coloque aí tristeza, coloque raiva, coloque medo, coloque alegria. Pode fechar parênteses. Então, estamos conhecendo a alma. A alma é intelecto, a parte que raciocina, a parte que calcula, a parte que pensa. E estamos dizendo que alma também são emoções. Alma, então, é sentimento, alegria, ódio, tristeza, raiva. Tudo isso é alma. Amém? Emoção. E eu quero que você ainda coloque agora vontade. Vontade. Ok. Anotou vontade? O que é vontade? Abra parênteses. Desejar algo. Ups, gritei, desculpa. Vontade. Abra parênteses e escreva. Desejar algo ou não. Eu quero. Eu não quero. Alma, vontade. Coloque aí também, eu falei desejar, né? Querer algo. Ai, eu quero tanto, que nem criança. Alma. Ou não querer, não quero. Alma. Só eu vou assim. Coloque aí também, por favor, em nome de Jesus. Consciência. Estamos falando de alma. Escreva consciência. Tudo com C. Abra parênteses. O que é consciência? Escreva. É o juiz interior. Consciência. Abra parênteses. É o juiz interior. Eu estou desmiuçando tudo isso, querido, porque você precisa conhecer como você é constituído, conhecer as suas partes, se conhecer para conseguir entender e avaliar o que é que você está vivendo. Se são ações demoníacas ou às vezes somos nós mesmos. Às vezes estamos assim, ai, sai em nome de Jesus, sai dela, sai dele que ele é legal. Não tem demônio, é a tua alma, são as tuas emoções, é a tua vontade, é o teu livre-arbítrio. E às vezes estamos achando que é emoção e é demoníaco. Então por isso que nós estamos aí, ó, estudando bem direitinho. Anotou isso? Consciência é o juiz interior, ok? É o juiz interior que nos julga. Consciência é o juiz interior que nos julga. Vírgula. Ora sem H, tá? Ora aprovando ou nos reprovando. Reprovando-nos. Amém? Ora nos aprovando, ora nos reprovando. E finalmente, escreva livre-arbítrio. Abra parênteses, deixa eu tomar uma água. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Abra parênteses. Livre-arbítrio é o que dá a decisão final. Amém? Livre-arbítrio, abra parênteses, é o que dá a decisão final. Ok?
Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu quero que você ouça uma historinha. Amém? Terminou de escrever? Estou te esperando. Terminou? Estou arrancando das unhas aqui. As minhas mesmas. Ok. Eu vou contar para você uma historinha. Abra seu ouvido. Alguém vai ao médico e o médico, lhe diz que precisará tomar uma medicação injetável, extremamente dolorosa. Benzetacil, por exemplo. O intelecto pensa: puxa vida, benzetacil? As emoções, elas reagem com medo e com muita ansiedade. E a vontade, ela reage. Eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo de tomar essa injeção. Ok? Emoção, medo e ansiedade. A consciência, deixa eu abaixar aqui que eu sou muito alta. A consciência, ela nos reprova, dizendo: você está com medo, mas você precisa tomar. Entendeu? Você precisa tomar mesmo sem ter vontade. Isso é consciência. Finalmente, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que agora ele vai então tomar a decisão final. E o livre-arbítrio, ele acata ou não acata a vontade, aquela vontade, né? E que a consciência disse. Amém? Então, o livre-arbítrio, ele pode sim decidir: ok, doutor, eu já estou pronto. Ou então, doutor, eu vou consultar com outro médico para buscar uma nova opinião e sair dali correndo. Amém? Então, o que é o corpo? Já que nós estamos falando de espírito, falamos de alma e vamos falar agora do que é o corpo. O corpo é essa parte material. Amém? O corpo é a parte material necessária. Eu quero que você anote. Corpo igual parte material necessária para habitar no mundo material. Ok? Tá entendendo? Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós vamos falar de ações demoníacas. Então é importante você conhecer espírito, alma e corpo. Repetindo, corpo é igual à parte material. Seria a parte material necessária que haja a parte material para habitar, amém? No mundo também material. Ok? Fechamos aqui? Então, agora vamos lá. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos, porque eu vou ler para vocês um texto, amém? Onde nós falamos do novo nascimento, ok? E como é que esse novo nascimento, olha esse cabelo, como é que esse novo nascimento, ele nos alcança e alcança também nas dimensões criadas por Deus. Então, abra seu ouvido que eu vou ler esse texto acerca do novo nascimento. Como ele alcança as nossas dimensões criadas por Deus. Quando nós, seres humanos, compostos de um espírito, de uma alma e de um corpo, nós nascemos de novo, ou seja, entregamos as nossas vidas ao senhorio de Cristo. O que te pergunto, que acontece nestas esferas? O que acontece nestas esferas? A esfera espiritual, o espírito que comunica com Deus, a alma, que são as emoções, e o corpo, que é a parte material para habitar num mundo material.
O que é que acontece? Bem, primeiramente, o nosso espírito, ok? O nosso espírito que morreu lá em Adão, ou seja, a morte num sentido do afastamento do Criador, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Agora então, esse espírito, ele é regenerado e ele é vivificado pelo Senhor. Amém? Vou repetir. O espírito, ele é regenerado e ele é vivificado pelo Senhor. Se você for aí anotar ou ler junto comigo, anote João, capítulo 3, versículo de número 6. João 3,6 nós lemos: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? João 3,6. Agora anote Efésios, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:1: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida estando vós, ainda mortos. Amém? Nos vossos delitos, nos vossos pecados. Agora, então, nós passamos a ter o quê? Comunhão com o Pai. Comunhão com o Espírito Santo, porque Ele nos deu nova vida. Aleluia. Então nós passamos a ter comunhão e o Espírito Santo agora, o que ele faz? Já que a gente tem comunhão com Deus, o Espírito Santo agora ele vem e habita. Aleluia. O Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora, o aperfeiçoamento, ocorrido no nosso espírito, ele deu-se de uma forma assim instantânea e imediata. Esse aperfeiçoamento. A partir do momento que somos regenerados, o Espírito Santo vem e habita, e esta mudança, esta transformação, esse aperfeiçoamento no Espírito, amém? Ele ocorre assim de uma forma imediata e instantânea, amém? É resultado de que isso? É resultado da obra do Espírito Santo em nós. É resultado da obra do Espírito Santo. Não é nada feito por nós. Não há nenhum tipo de obras que possamos ter feito para tal. É uma obra do Espírito Santo. Agora, e a nossa alma? E o nosso corpo? Porque nós estamos falando do nosso espírito. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E ele foi quem, pela sua palavra, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mas e a nossa alma e o nosso corpo? A palavra do Senhor diz assim, que ambas as esferas, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo, a matéria, elas agora estão num processo. E esse processo é chamado santificação. Amém? Romanos, anote, Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, Paulo, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, amém, pela renovação da vossa mente. E também Efésios, anote, capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, quanto ao corpo, esse corpo, a matéria, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu esmurro o meu corpo, e eu o reduzo à escravidão, como que, todos os dias, eu o esmurro e eu o submeto, todos os dias, até numa outra passagem, diz assim, Gálatas 5:24, anote, Gálatas 5:24, os que estão em Cristo, agora eles crucificaram a sua carne, eles crucificaram as suas paixões, eles crucificaram as suas concupiscências. Amém? Então, com base nesse texto citado, eu te pergunto, até onde vai a ação
de demônios na vida de cristãos. Até onde demônios podem tocar nas nossas vidas? Pensa um pouquinho enquanto eu tomo mais uma aguinha aqui. Pense. Vocês se lembram da nossa aula, a nossa primeira aula sobre cativeiro espiritual, que eu falei de lixo? Lembra do lixo? Bem, lixo que é comida de demônios? Então, tudo indica, querido, respondendo a essa pergunta que eu lhes fiz, até onde os demônios eles podem tocar na vida de cristão, nas nossas vidas, tudo indica que onde houver áreas nas nossas vidas com lixo, os demônios eles podem ter acesso. Amém? Permanece a dúvida se o espírito do que agora nasceu de novo, apesar de regenerado, ele pode ser contaminado pelo pecado e então permitir, né, concomitantemente, a opressão dos demônios. Fica a dúvida. Mas os casos de pessoas que vêm do espiritismo, agora nós estamos entrando mais profundo, casos de pessoas que vêm do espiritismo e ainda têm habilidades espirituais contaminadas, mesmo já convertidas, elas podem ser uma prova de que talvez o espírito ele tenha contaminações, ok? Eu usei a palavra talvez, por isso a gente tem que fazer uma investigação. Mas o que tange o corpo, né, essa matéria e a alma, nós percebemos claramente que o fato de serem assim esferas, né, corpo e alma, esferas que estão ainda, né, em progressivo aperfeiçoamento, né? O corpo está sendo modificado, porque sim, ele também sofre aí, ele se submete a um trabalhar de Deus. Essa alma, né, que era brava, que era irada, que era medrosa, que era covarde e tantas outras coisas, agora essa alma, ela também está sendo trabalhada. Então aqui, como esse corpo e essa alma, eles ainda estão num processo de aperfeiçoamento, através da operação, lembre-se sempre, operação do Espírito Santo, podem ocorrer, sim, brechas. Podem ocorrer imperfeições espirituais, e é por isso que demônios tentarão vão tentar impor o seu controle nestas áreas. Amém? Agora vamos lá. Terceiro ponto que eu quero estudar com vocês nesta tarde de sábado é como é que nós podemos avaliar alguns textos. Anote. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Anote. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vou repetir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Anote, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Anotou estas 3 referências? Ok. Agora você, quando tiver aí com possibilidade, você vai ler estas 3 referências. E eu quero que você faça para mim uma avaliação. Eu quero que você faça uma análise. O que é que estes textos, essas 3 referências que eu te passei, o que elas nos ensinam sobre santidade? Você pode me responder depois? Você pode anotar as respostas no seu caderno e a gente depois compartilhar? A pergunta é: avalie os 3 textos, as 3 referências bíblicas e me responda, né? O que estes textos nos ensinam sobre santidade? Ok? Mais uma pergunta. Eu quero a sua opinião sobre o que seria esta sujeira, tá? Na carne e no espírito.
Eu quero que você anote o que seriam estas sujeiras na carne e no espírito, tá? Terceira pergunta. A alma pode se sujar? Terceira pergunta. A alma, ela pode se sujar? E aí eu quero conhecer o teu pensamento, tá bom? Agora eu quero, dentro disso, colocar para você a minha linha de raciocínio, ok? Você não pode copiar de mim, eu quero ouvir a sua resposta depois. Eu fiz 3 perguntas aqui e vamos agora para uma linha de raciocínio. Apesar de crentes, queridos, nós podemos sim ter áreas sujas em nossas vidas. O próprio Jesus, ele precisou lavar os pés dos seus discípulos. Você se lembra disso? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores. Ele disse assim, anote para você depois ler. João, capítulo 13, versículo do 8 ao 11. Jesus, ele disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, ei Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Eu vou te repetir, se o Senhor não nos lavar, nós não vamos ter parte com Ele. Então Pedro lhe pediu, Senhor, então se assim é, não me lava só os pés não, mas também me lava as mãos, me lava a cabeça, me lava por inteiro. E nisso, o Senhor Jesus declara assim para ele, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nem todos estáis limpos, diz o Senhor, ok? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que ele fala isso? Porque ele sabia quem era o traidor, estava no meio deles. E foi por isso que Jesus, ele disse, não são todos os que estão limpos, porque no meio dos discípulos eu estou vendo aqui até um traidor no meio deles. Amém? Você consegue entender então essa colocação de João 13, do 8 ao 11? E Paulo, amados, o apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios sobre limpar a sujeira da carne. Paulo fala sobre limpar a sujeira da carne, e não só da carne, mas ele fala, limpa também a sujeira do espírito. Então nós vamos poder ilustrar, abaixo, com alguns exemplos, e eu quero que você anote aí, exercício. Hoje a nossa lição vai ter bastante exercício. Coloque aí, para mim. Escreva assim da seguinte maneira. Dê exemplos de sujeira. Letra A. Sujeira do espírito. Letra B. Sujeira na alma. E letra C. Sujeira no corpo. Amém? É lição de casa. Dê exemplos de sujeira. Letra A, sujeira do espírito. Letra B, sujeira na alma. E letra C, sujeira no corpo. Posso ajudar? Não vale copiar minhas perguntas, amém? Mas vamos lá. Um exemplo de sujeira. Sujeira do espírito. Primeiro, uma sujeira do espírito. Eu acabei de dar um exemplo. São resultados de envolvimentos espirituais contrários à palavra de Deus. Um exemplo, eu fui no espiritismo, eu fui na feitiçaria, eu fui no ocultismo, eu fui na nova era, eu fiz parte da maçonaria, de religiões orientais. Então tudo isso é, sim, sujeira do espírito.
Ah, pastora Patrícia, me dá então um outro exemplo de sujeira na alma. Sujeira na alma, traumas, queridos, traumas diversos, rejeição. Lembra que eu falei que alma é emoção? Rejeição, ter sido abusado sexualmente, cenas de horror, de violência, perdas não resolvidas, divórcio, morte de ente querido, tudo isso é sujeira na alma. Amém? Vou te dar um outro exemplo de sujeira, mas agora falando de sujeira no corpo. O que seriam sujeiras no corpo? Sujeira no corpo, doença, pecado na sua própria carne. Será que eu preciso te dar exemplo do que é um pecado na carne? Eu vou te deixar você pensar um pouco. Amém? Então eu te dei aqui o exemplo dos 3, mas eu quero ouvir as tuas respostas. E o quarto ponto nesta tarde de sábado que nós vamos estudar. Vamos estudar 6 pontos. Agora eu vou para o quarto com você. Pergunto, na sua opinião, então, você vai analisar 8 referências bíblicas que eu vou te dar agora. E nesta lista destes textos bíblicos, eu quero que você me diga o que são favoráveis para a ação demoníaca ou satânica em cristãos. Então você vai pesquisar, né? Você pode consultar com algum pastor, você pode perguntar para alguma pessoa, e você também pode, como muitos estão fazendo esse estudo, né? Esse treinamento pessoal, então você vai investigar, você vai fazer a sua linha de raciocínio. Na tua opinião, eu vou dar os textos bíblicos e você vai me responder quais deles são favoráveis à ação demoníaca em cristãos. Então vamos lá, anote a primeira referência bíblica. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Anote, Efésios, capítulo 4, versículo 27. Eu vou tomar água. Segunda referência, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Terceira referência bíblica, Lucas 11, 34 ao 35. Lucas 11, do 34 ao 35. Quarta referência bíblica, Mateus 16, versículos do 22 ao 23. Mateus 16, versículos do 22 ao 23. Quinta referência bíblica, Atos, capítulo 5, versículos do 3 ao 4. Atos, capítulo 5, versículos do 3 ao 4. Última referência, João, capítulo 13, versículos 2 e 27. João, capítulo 13, versículos o 2 e o 27. Amém? Pastora Patrícia, qual é o exercício? Você vai analisar estas referências, vai ler e vai me responder quais delas são favoráveis à ação demoníaca em cristãos. Amém? Quinto tópico nesta hora é mais um exercício. Então, na sua opinião, eu vou te dar aqui alguns textos bíblicos. Eu vou pedir, por gentileza, ao pastor Carlos, que está na cozinha, que feche a porta, que está fazendo barulho. Eu estou gravando, pastor Carlos. Gente, meu esposo, pastor Carlos, está me assessorando nos nossos estudos, amém? Ele, pastora Geisa, nós somos uma equipe que nós temos repassado todos esses estudos, temos feito muitos questionamentos, muitos debates entre nós, antes de impartirmos o estudo para vocês. Amém?
Se puder fechar a porta da cozinha, fica melhor. Aí não faz barulho na câmera. Queridos, quinto tópico que nós vamos estudar. Na sua opinião, eu vou lhe pedir que me responda. Eu vou lhe dar 5 referências bíblicas e eu quero que você faça para mim uma análise, tá, destes textos. O que aqui nestas referências não é favorável para a ação demoníaca em cristão? O anterior eu perguntei o que é favorável para a ação demoníaca. Estas próximas referências, você vai então analisar o que não é favorável à ação satânica em cristãos, ok? Então vamos lá. Primeira referência bíblica, anote. 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Segunda referência bíblica, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Terceira referência bíblica, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quarta referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 19 ao 20. Amém? Então, aqui você vai analisar nestes textos o que não é favorável a uma ação demoníaca ou satânica em cristãos. Sexto tópico e último, e já estou concluindo o nosso estudo de número 2 do nosso treinamento e capacitação em libertação. Sexto tópico. Eu quero que você ouça aqui um comentário que eu vou fazer de um doutor de nome Ed Murphy. E eu quero que você me dê, tá, o teu parecer sobre o comentário dele. Amém? Eu vou ler o comentário dele, você vai ouvir e aí você vai me dar aí a sua percepção, a sua posição. Deixa eu tomar um pouco d'água. Pronto? Número 6? Esse doutor Ed Murphy, ele diz assim, olha, acredito que seria acurado afirmarmos que qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo que realmente esteja envolvido em um ministério que ajude a libertar os demonizados, concordará que crentes verdadeiros podem ser demonizados. Somente aqueles que não estão ativamente envolvidos em tal ministério é que advogam a opinião contrária. Você entendeu a colocação dele? Então, eu pedi que você ouvisse e me fizesse um comentário, qual o seu parecer do que ele diz, tá bom? Bem, Murphy, o que ele está dizendo aqui? Ele atesta que os ministros envolvidos com libertação, que eles concordam que a demonização de crentes é sim uma realidade, mas que de algum modo as nossas teorias, né, elas não podem se chocar com experiências práticas, né, consistentes. Ele fala que as melhores teorias, um outro doutor de nome Peter Wagner, ele diz que as melhores teorias são aquelas que funcionam. Ou seja, a experiência não pode ter supremacia em relação ao que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas,
precisamos, sim, entretanto, estar como que precavidos, né? Quanto à nossa interpretação. Ou seja, que pode estar certo ou que pode estar errado. Precisamos ser precavidos. Que fazemos, às vezes, né, essa interpretação de quem? Da Bíblia. Precisamos ser muito precavidos quando a gente faz uma interpretação de um texto. Porque, às vezes, isso se choca. Choca-se com fatos consistentes e observados, né, por muitos. Então, nós precisamos questionar o quê? Será que a minha interpretação do texto, ela não poderia estar errada? O que você acha? A minha interpretação do texto, daquilo que a Bíblia diz, ela pode ser errada? Claro que sim. É a minha interpretação pessoal. Então, eu quero nesta hora trazer para você a conclusão da nossa aula de hoje. Estudo de número 2. Tanto a Bíblia como as experiências, né, no aconselhamento prático, elas demonstram a possibilidade, sim, de cristãos tornarem-se cativos do diabo. Os casos mais comuns são resultantes da opressão, tá? Opressões espirituais, quando o maligno, né, ele está de fora assediando um filho de Deus com sugestões, com pensamentos e com tentações. No entanto, não descartamos a possibilidade da invasão satânica, ou seja, o endemoniamento. Quando em alguns casos os cristãos, eles persistem na desobediência, ou mesmo quando eles vêm de contextos pactuais, né, passados e que nunca na vida deles foram devidamente renunciados nas suas vidas, estes podem ainda assim viver debaixo deste tipo de opressão ou deste tipo de cativeiro. Então, o assunto ele é muito complexo e ainda vão caber muitas discussões enquanto ao tema. Eu quero com você, então, concluir esse estudo hoje, convidando você para fazer uma oração comigo. A oração para ser livre do cativeiro espiritual. Vamos entrar no momento da oração aqui no nosso manual. Amém? Eu espero que esse estudo, ele tenha sido de bênção para a tua vida e que ele tenha te enriquecido. Amém? Fecha teus olhos, Pai Celeste. Na tua presença, a minha vida. Tua palavra diz que o Senhor me sonda e me conhece. Eu exponho agora na tua presença áreas da minha vida que se encontram cativas. Seja tempo pessoal de cada um, seja, Senhor, também situações em que as pessoas têm vivido no passado desde muito tempo. Pai, nós nos arrependemos desde o primeiro dia em que abrimos portas nas nossas vidas para este pecado. Se o Senhor agora, Pai, puder esquadrinhar nossas vidas, queremos te pedir que no nome de Jesus, o Senhor possa retomar esse lugar que foi entregue a Satanás. Nós nos arrependemos no pó, na cinza, por termos entregado os membros do nosso corpo, mente, olho, ouvido, boca, mãos e pés, a este delito. Que a tua luz brilhe agora nesse quarto escuro da nossa alma e que qualquer pecado que alguém tenha praticado contra mim, eu quero também nesse momento liberar perdão para esta pessoa. Se fomos abusados, tocados indevidamente ou mesmo sido violentados, reconhecemos a dor que essa pessoa nos causou, mas também tomamos a decisão de perdoá-la em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos, entra nesse quarto da nossa existência, acenda a luz e resplandeça, Senhor. O Senhor dissipando agora todas as trevas, em nome de Jesus. Renunciamos a Satanás e todos os seus demônios, que eles batam em retirada agora da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e declaramos o senhorio de Cristo sobre nós e assumirmos a nossa posição como filhos de Deus, lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Muito obrigado,
obrigada, Pai, porque em Cristo estamos assentados contigo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Em nome de Jesus, você diz amém e diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Eu sou pastora Patrícia Ranieri. Esse é o nosso estudo e treinamento em libertação. Estamos aprendendo sobre cativeiro espiritual e na nossa próxima lição, segunda-feira, nós vamos estar falando e aprendendo sobre alianças espirituais. Deus te abençoe. Muito obrigada por ser o nosso aluno e companheiro nesses estudos e que a tua vida seja enriquecida. Até a próxima. Tchau, tchau.